Namastê, pessoal! Você já ouviu falar sobre Um Curso em Milagres? Esse livro é considerado um dos mais influentes e transformadores no mundo da espiritualidade. Então, fica com a gente para descobrir a sua origem, principais ensinamentos e por que ele é tão amado por muitos. Um Curso em Milagres, também conhecido por UCM, não confundam com o UCM, tá? Que é o Universo Cinematográfico da Marvel. É um livro de autoestudo que propõe um sistema de pensamento espiritual. Ele foi escrito originalmente em inglês por Ellen Schuckman, uma psicóloga que nos anos 70 começou a receber uma série de ditados internos que ela acreditava serem de Jesus. Juntamente com o colega dela, Bill Thetford, ela transcreveu esses ensinamentos em um livro que consiste em 3 partes: o texto, o livro de exercícios e o manual para professores. Já já eu entro em mais detalhes sobre cada uma dessas partes. E atualmente também foram acrescentadas partes chamadas A Canção da Oração e Psicoterapia, sendo consideradas como suplementos. Sobre o surgimento do livro, a história conta que a relação dos dois autores no começo era bem conturbada. Era bem improvável que eles sentassem e escrevessem algo juntos um dia. Como psicólogos de carreira, trabalhando muito próximos um do outro na Columbia Presbyterian Medical Center, a Ellen e o Bill buscavam desenvolver e fortalecer o departamento de psicologia desse centro. Enquanto seus interesses e metas para o departamento eram compatíveis, as suas personalidades não eram. E eles viviam em conflito por causa de várias divergências. Até que, em determinado dia, em 1965, o Bill se abriu para Ellen dizendo que estava farto de toda aquela situação, da competição e até da agressão entre os dois. E que isso não afetava apenas suas vidas profissionais, mas também relacionamentos pessoais e outras pessoas no departamento. Ele disse que devia haver um outro caminho para viverem em harmonia. E ela, depois de refletir, concordou, e eles então começaram uma pesquisa mais colaborativa. Viram que o objetivo em comum era mais importante do que briga e seu ego individual. Esse acontecimento gerou uma série de experiências internas na Ellen. Era como se uma situação daquelas fosse algo que ela precisasse ou mesmo tivesse esperado por toda a sua vida. Ela passou a ter sonhos, visões com imagens destacadas e experiências de uma voz interna falando com ela. E logo as experiências foram se tornando mais específicas, com a figura de Jesus aparecendo e falando. Tudo isso é como se tivesse sido um período de preparação para o que viria depois, quando em certa noite, a suposta voz de Jesus então teria dito: "Este é um curso em milagres. Por favor, anote." Perturbada, ela chamou o Bill e imediatamente ele assegurou ela de que ela não estava ficando louca. Ele sugeriu que ela escrevesse o que estava sendo dito para ela. E então ela fez isso. E foi como Um Curso em Milagres começou. Mais tarde ela descreveu a experiência como se a voz não fizesse som, mas parecia estar ditando algo internamente para ela, de forma rápida, e ela apenas escrevia. A escrita nunca era automática. Então não sei se dá para fazer um comparativo com a psicografia. No caso, a escrita podia ser interrompida a qualquer momento e reiniciada depois. Ela obviamente utilizava da educação, interesses e experiências pregressas da escritora, mas era mais em termos de estilo do que de conteúdo. Certamente o assunto do conteúdo era a última coisa que ela esperava escrever.
E, bom, tem quem acredite nessa história, tem quem ache que é mentira, tem quem dê uma explicação mais plausível de que eram outros espíritos ali e não o próprio Jesus, cada um com sua opinião. Eu até diria que isso é bem irrelevante, né? Porque o que importa mesmo é o conteúdo do livro, que muitos descrevem como sendo transformador. Ele não é literalmente um curso no sentido acadêmico. Dá essa impressão pelo título, né? Inclusive eu, quando ouvi pela primeira vez o nome, pensei nisso. Mas esse curso é no sentido de direção, caminho, curso em milagres. E o que seriam esses milagres? Ali um milagre é definido como a mudança de percepção, a mudança de como a gente vê as coisas. É sobre modificar o nosso olhar em relação a muitas coisas, muitos assuntos dentro da espiritualidade. Quando a gente faz isso, disse que ia acontecer um milagre. E esse livro é enorme, ele lembra uma bíblia mesmo, tanto que o pessoal até realiza grupos de estudos ao redor do mundo, vende cursos, aqui sim no sentido literal. E é possível achar vários canais aqui no YouTube falando sobre, discutindo e analisando. Um desses canais é de uma moça que eu sigo, que eu gosto bastante assim do conteúdo, que é a Marcela Leal, do Escola da Liberdade. Mas tem muitos outros, dizem que até o Hélio Couto bebe bastante da fonte desse livro. E não só ele, mas vários autores, palestrantes e terapeutas no mundo todo foram e ainda são influenciados e inspirados por ele, incluindo o próprio Eckhart Tolle. O livro basicamente fala sobre como todos nós somos filhos de Deus, como Deus está dentro de cada um de nós e temos essa capacidade criativa, e fala bastante sobre o ego, dominar o ego através do caminho do amor. Basicamente por isso se chama Um Curso em Milagres, sugerindo que só existe um caminho, que é o amor. Muita gente define ele como sendo muito mais do que um simples livro ou um curso, e sim como uma experiência, um convite para a vivência do amor ou até mesmo um estilo de vida. Uma obra tão ampla que muitos dizem que ele não é para ser lido, e sim sentido. Bom, entrando no conteúdo do livro propriamente dito, né? Sem apenas dizer do que ele se trata, vamos agora explorar alguns dos seus principais ensinamentos e logo em seguida vou mostrar como ele é dividido nas partes que eu citei mais pro início do vídeo. A percepção e a realidade. O curso nos ensina que a forma como percebemos o mundo é distorcida por nossos medos e julgamentos. O perdão, um dos principais pilares do curso. O perdão é visto como a chave para a paz interior e a verdadeira libertação. E os milagres, entendidos como mudanças na percepção, os milagres são a expressão do amor e da unidade com Deus. Esses conceitos têm um impacto profundo na maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros. O livro ensina que o caminho para a paz e amor universal, ou relembrar de Deus, é atingido por meio do perdão e do desfazer da culpa. Um Curso em Milagres também enfatiza que é apenas uma das muitas versões do currículo universal, e que existem milhares de outras formas, né? Ele não tenta se impor como uma verdade absoluta ou o único caminho para a iluminação. Apesar da linguagem dele ser tradicionalmente cristã, devido à experiência descrita pela autora, ele expressa uma espiritualidade universalista. É um sistema de pensamento que, quando levado ao último entendimento, permite a conquista de um estado perene de paz, do reconhecimento da unidade em si mesmo e com Deus, onde o amor tudo abrange. É também um modo de pensar onde perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, onde estou, assim como todas as questões de caráter existencial já podem ser respondidas. A divisão do livro, como já dito, consiste no texto, o livro de exercícios e o manual para professores. O texto apresenta basicamente toda a teoria do curso e inclui o desenvolvimento da experiência do perdão, que é a meta para o estudante. Sob essa ótica,
Um curso em milagres diz que a meta para você é felicidade e paz. O texto também explica a base do medo e da culpa e como eles podem ser superados através dos milagres, os quais são definidos como máximas expressões de amor. O milagre é definido como a mudança da percepção do medo para o amor. Logo no prefácio é dito que nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. O curso explica que tudo o que envolve tempo, espaço e percepção é ilusório. Ele apresenta um sistema de pensamento não dualista que diz que Deus é a única verdade e realidade. Perfeito, inalterável, infinito e onipresente, estendendo apenas o amor. Porém, explica que isso não pode ser compreendido a partir de uma perspectiva dualista, e que fé e perseverança são características essenciais para o estudante. O texto ainda afirma que toda a vida que enxergamos é, na verdade, uma única vida, porque Deus possui apenas um filho, às vezes chamado de filiação coletiva, e que a separação e fragmentação seria apenas uma ilusão. Ele afirma que a eternidade está fora do espaço-tempo, e que esse sonho nunca ocorreu e na realidade já acabou, apesar de não enxergarmos assim. Dividindo-se em várias partes diferentes, Deus pode enxergar a culpa em algo além de si mesmo, em seu irmão, por exemplo. Assim, o mal está em todo lugar, exceto em si mesmo. Enquanto essa for a única verdade para o filho, o mundo permanecerá um local inseguro. A essa forma de pensar, o curso dá o nome de ego, ou sistema de pensamento do ego, também chamado de mente errada, um ciclo contínuo de pecado, culpa, medo. Em contrapartida, o curso também explica que o ego, por fazer parte do sonho, não existe. O leitor, então, é apresentado com um outro sistema de pensamento totalmente contraditório ao do ego, ao qual o curso dá o nome de Espírito Santo, que seria a mente certa, que tem um elo permanente com o filho e que, em última análise, é o próprio filho. Enquanto o ego aterroriza o filho dizendo que ele fez algo muito errado e será severamente punido, é basicamente discursos que a gente ouve muito dentro das religiões. O Espírito Santo gentilmente lembra que o filho nunca deixou seu lar, apenas está sonhando que o fez. Como quando sonhamos durante a noite e depois acordamos, seguros em nossas camas. Bom, quanto ao livro de exercícios, ele consiste de 365 lições, um exercício para cada dia do ano. Esse treinamento de um ano dá início ao processo de mudança da mente e percepção do estudante. O livro de exercícios tem por objetivo treinar e familiarizar o leitor com a presença do chamado Espírito Santo, para que ele atue em sua vida e possa desconstruir o ego, causador do sofrimento. Como dito no prefácio do curso, no fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores, como ele achar adequado. E, por fim, o manual de professores é escrito na forma de pergunta e resposta, e fornece respostas para algumas das perguntas mais prováveis que um estudante possa fazer. Também inclui esclarecimentos de uma quantidade de termos que o curso usa, explicando dentro da visão teórica do texto e para a sua aplicação prática durante o livro de exercícios. Essas partes juntas formam uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual. Bom, espero que este vídeo tenha iluminado um pouco sobre um curso em milagres e a sua importância na espiritualidade contemporânea. Se você já leu o livro, compartilhe suas experiências aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até o próximo vídeo. Gratidão.